Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje, continuando a série aqui, Senhor dos Anéis, As Duas Torres, eu vou construir um vídeo só para este livro, diferente do que eu fiz no livro 1. Já está tudo organizado aqui na playlist, vou colocar aqui no card. Então eu vou pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Lembrando sempre que tem os links de compra na descrição. Quando você usa o link para comprar qualquer produto na loja e você ajuda o canal, botão de membros, faça bastante comentários também. E se você é novo aqui no canal ou não conhece a maneira que eu faço as resenhas, os vídeos também de técnicas de estudo, vídeos de teoria. Está tudo organizado com playlist para você conhecer como eu apresento, né, a favor e contra, quando é livro de teoria, vários temas, literatura nacional e internacional. Então fica o convite para você conhecer. Muito bem, então continuando a nossa discussão, você não necessariamente precisa assistir os dois primeiros vídeos, mas é interessante continuar. Então esta série, a princípio, além de eu talvez tratar de uma forma mais teórica, eu estou focando exatamente as passagens que tem no livro. Nós temos o Silmarillion, que tem a formação do mundo do Senhor dos Anéis. Eu nunca li este aqui ainda, então eu vi algumas palestras, algumas informações. Então ele tem as lendas de como funcionou, então acho que conversa com alguma das coisas que eu vou tratar aqui hoje. E eu também tenho o Hobbit, que também vai aparecer. Então a princípio são os três livros, o Hobbit e o Silmarillion. Depois eu vou ver o que mais eu trago aqui no canal. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho aqui, pelo meu entendimento, sem ler aqui o Silmarillion, que tem toda a discussão, que os elfos, talvez, eles são anjos, ou a melhor condição humana. Como assim? Porque a gente já chegou numa conclusão, ou numa provável conclusão, que os hobbits, né, eles são os homens, eles crescem, se desenvolvem, melhoram a parte do mindset, dos valores, de altura também a parte física. Uma análise que eu não sei se outra pessoa já fez, mas eu comentei no outro vídeo, que a descrição dos cenários, cada personagem, né, cada grupo, não estou usando a outra palavra, eu estou usando grupo, né, então o grupo dos anões, hobbits, elfos, enfim. Então cada grupo, quando está andando no cenário, ele sente uma dificuldade diferente. Então tem essa interpretação que se vai subir numa montanha, numa planície, é uma dificuldade diferente. Então tem também essa ideia de como aquele grupo, aquela pessoa interage com o ambiente, né? A parte da natureza, essa ideia talvez de energia, tem um pouco de magia, mas não seria exatamente magia, porque tem outros livros de fantasia que vieram depois, que esse aspecto da magia está com mais intensidade, foi o foco principal. Tem uma discussão também que a gente pode resgatar num vídeo mais teórico, mas no geral, diferente do que eu estou falando aqui no livro, que é essa diferença de como as analogias, possíveis analogias com a religião cristã ou outras religiões, que no C.S. Lewis, que era amigo do Tolkien, tem maior quantidade, tanto que o Tolkien com o C.S. Lewis, uma das discussões deles era que o C.S. Lewis, ele colocou com mais facilidade, mais assim, escancarado a analogia, a comparação com algum aspecto religioso, e no Tolkien era um pouco mais escondido, então eles tinham essa discussão. Então justamente essa ideia de escolhas, ele sempre se depara assim, legal, chegamos nessa divisa, vamos pela montanha, pela planície, pelo pântano, tudo tem vantagens e desvantagens, e aí depois o personagem fala, né, o Gimli, talvez não exista uma escolha certa, justamente aqui no começo do livro, página 8. E na página 17 nós temos que tudo é mágico ou controlado, tem o destino, a natureza, a comida, então tem toda essa ligação, uma coisa. Então se você ganhou comida dos elfos por algum motivo, isso vai te ajudar lá na frente. Então era o seu destino, mas foi as escolhas que você fez, então tem esse aspecto de o quanto que é alguém te influenciando ou que foi a sua escolha também. Então tem essa parte, né, tanto da natureza, com a comida, com a roupa. Enfim, temos esse aspecto aqui que novamente que eu vou discutir com mais detalhes nos outros vídeos, mas novamente aparece aqui na página 17 e na página 27, complementa a minha introdução deste vídeo, que é a ideia dos hobbits serem crianças humanas, no sentido que eles estão se desenvolvendo, porque eles são crianças que as outras raças, por exemplo as dos homens e o Gandalf, que é uma outra raça, ele não é um anjo, não é um semideus, porque no Silmarillion parece que tem o nome, eu até falei o nome dele acho que no outro vídeo. Então esses grupos estão cuidando do Condato, e depois eles saem, e depois eles voltam. A ideia é quando os hobbits voltam, lá no final do livro 3, vai ter uma outra discussão muito importante da diferença. Aí sim fica bem mais claro como que os hobbits evoluíram, como a parte humana deles, se fosse essa comparação, essa analogia, cresceu e se desenvolveu depois de toda essa jornada. E aqui na página 31, para complementar essa discussão que a gente está realizando, como sempre julgou, disse Aragorn, o bem e o mal
não mudaram desde o ano passado. Nem são uma coisa para os elfos e anões, e outra coisa para os homens. É papel de um homem discerni-los, tanto na Floresta Dourada como em sua própria casa. Então esse tipo de situação, com a roupa, com a comida, com a convivência entre os personagens, a gente vai listando e vai percebendo, ok, o Tolkien está tentando passar tal mensagem, ou tal entendimento dessa construção por trás, essa mensagem por trás da história em si. Aí aqui na 35 eu tive um outro insight, que ele fala novamente da floresta. Qual que é esse meu insight aqui? Que eu não sei se tem uma parte teórica, porque justamente ele está tentando elencar, pelo que eu vi outras pessoas analisando, outros vídeos que você encontra aqui no YouTube, que ele está valorizando essa parte da religião. Mas a floresta é sempre muito poderosa, ela tem uma energia por trás, parece que as forças do mal, do Sauron, não conseguem destruir a floresta com facilidade, como a gente vai ver aqui, que os Ents são muito poderosos, aquela raça das árvores. Então, ele está falando que a natureza, a gente mora na natureza, a natureza faz parte desse todo, ela é mais forte, ela é separada. Então essas discussões, que se fosse um livro de filosofia da religião ou que compara religiões, vai ter essas características. Ok, esta religião fala que a natureza é Deus, ou que nós estamos inseridos, ou que ela é nossa irmã, que nem tem uma passagem no livro do Chesterton, o Ortodoxia, que também tem vídeo aqui no canal, posso colocar aqui. Então, basicamente, esse insight que veio aqui na página 35. Agora, uma passagem muito importante, que eu acho interessante, que normalmente é a comida, né? Então, na 41 e na 43, nós temos que os orcs, eles se alimentam de carne humana, e a bebida deles dá uma vitalidade de maneira diferente da comida que os elfos entregaram para os hobbits, né? Quando eles passaram lá pela floresta. Então, novamente, essa parte da comida, essa parte que as pessoas se sentam à mesa para conversar, trocar experiências, essa valorização desse momento, esse respeito, porque os orcs, eles não respeitam, sempre estão na violência, brigando, discutindo, e os outros grupos, eles se reúnem à mesa, e se eu não me engano, eu não sei agora, não é tratado aqui, mas eu lembro que eu ouvi em algum local, que os vikings, não sei exatamente os vikings, mas as cerimônias assim que o pessoal bate 2 canecas de cerveja é justamente para misturar a cerveja, não sei a fonte dessa informação, não lembro, mas é para misturar as bebidas, porque se tiver envenenado vai contaminar as duas. Então, para você compartilhar essa importância de o momento da alimentação, você tem que superar algumas dificuldades, você ter essa honra, né? Ou quando vem uma pessoa com a bandeira branca negociar ali numa batalha, você tem que respeitar. Ok, não foi negociado, aí eles vão embora, aí realmente inicia o combate, né? Então eu acho que é um outro item que a gente teria que... Era só escolher, né? Qual seria o autor, psicologia, filosofia, a gente iria analisar à luz desse autor essa situação aqui na história. E mais à frente, na 60 e na 61, a parte do nome. Então, os Ents, agora a ideia das árvores, os hobbits encontraram os Ents, e além da fala ser longa, então essa importância da linguagem, você dar o nome para as coisas, é só você lembrar, você vai ver filme de terror. Você vai ver o filme de terror, como é importante você saber qual é o nome do inimigo lá no filme, não sei se o YouTube não gosta da palavra, do monstro, né, do filme de terror, você tem que saber para poder o nome dele, para controlar ele e conseguir mandar ele embora. Então, você utilizar, que nem hoje nós temos essas discussões políticas e filosóficas, você utilizar a palavra do jeito correto, o jeito do dicionário, ou a forma que cada grupo político utiliza, e você gasta um esforço mental, né, de tempo, para aprender e dominar o conceito. E às vezes as duas pessoas elas concordam, mas elas não têm o mesmo conceito, a mesma explicação. Então, como que eu vou avançar numa discussão? A mesma coisa da matemática. Se você usa a conta errada, de 2 pessoas fazendo 2 matemáticas, dá resultado diferente. Então, os estudos da área de humanas também querem construir ferramentas, a parte da teoria, que ela funcione como se fosse uma matemática. Tem pessoas que vão dizer que isso não é possível, tem pessoas que dizem que cada vez vai se aproximar mais dessa ideia da matemática, mas a ideia seria isso. Eu e você temos que usar a mesma palavra, do mesmo jeito, para a gente chegar no mesmo resultado. Então a gente vai chegar no mesmo resultado, nós podemos olhar e falar, ok, eu concordo, não concordo, ou nós vamos tomar então posições políticas ou administrativas diferentes, mas pelo menos a gente usou os conceitos da mesma maneira, então a gente conseguiu trabalhar
para chegar no mesmo resultado, a mesma coisa da matemática. Então, nessas 2 páginas, eu lembrei dessa explicação que eu acredito que está por trás, que pode ser resgatado nesse encontro desse grupo, né, da floresta, né, os entes, com os hobbits. E aqui na página 65, acontece mais rápido e mais perto com todas as árvores e entes, e eles caminham juntos através das eras, pois os entes são mais como os elfos, menos interessados em si próprios do que os homens, e melhores para penetrar os outros seres. E apesar disso, os entes são mais como os homens, mais mutáveis que os elfos, e mais rápidos para assumir as cores do exterior, por assim dizer. Ou melhores que ambos, pois são mais firmes e mantêm as mentes nas coisas por mais tempo. Então aqui na página 65, para ilustrar como os grupos, cada grupo representa qualidades, defeitos que se complementam e têm vantagens e desvantagens, como tudo, né, como a nossa própria sociedade aqui, e no caso aqui eles têm que se unir para combater o Sauron, e eles não imaginavam que ia ser possível, que eles têm todo o background, né, das outras eras, que eles tiveram outras batalhas, outras guerras, eles vieram de uma outra região, de um outro local, então tem toda essa história. Um pouco dessa história está aqui, e um pouco também, ou em grande quantidade, né, está no Silmarillion, mas isso está então no Silmarillion, em maior quantidade, a gente resgata em outro momento. E aqui justamente um pouco de história do mundo aqui, na 69 e na 70. Eu não me preocupei com as grandes guerras, disse Bárbara Árvore, que é um ente da raça das árvores. Elas concernem principalmente a homens e elfos. Isso é um assunto dos magos. Os magos estão sempre preocupados com o futuro. Eu não gosto de me preocupar com o futuro. Não estou totalmente do lado de ninguém, porque ninguém está totalmente do meu lado. Se é que me entendem. Ninguém se preocupa com as florestas como eu me preocupo, nem mesmo os elfos hoje em dia. Apesar disso, afeiçoou-me mais aos elfos que aos outros. Foram os elfos que nos curaram do adormecimento há muito tempo. E essa foi uma grande dádiva que não pode ser esquecida. Embora nossos caminhos tenham se separado desde então, e há algumas coisas, é claro, que cujo lado eu absolutamente não estou. Sou absolutamente contra elas. Esses Barbarum, ele fez outra vez o ruído, esses orcs e seus mestres. E a próxima página. Saruman é um mago. Mais que isso não posso dizer, não conheço a história dos magos. Eles apareceram primeiro, depois os grandes navios vieram através do mar. Mas se vieram com os navios eu não sei. Saruman era considerado importante entre os seus, eu acho. Ele desistiu de vagar por aí e de se preocupar com os problemas dos homens e dos elfos há muito tempo. Vocês chamariam isso de muito, muito tempo, e se acomodou em Agrenox, ou Isengard, como os homens de Rohan chamam o lugar. Aqui eu já comentei em outro vídeo como cada nome para cada grupo representa sentimentos diferentes, mentalidade diferente, história diferente, e complemento, como eu disse agora há pouco, da importância de nomear, da linguística e da nossa conversa, como já foi apresentado. No início ficou muito quieto, mas sua fama começou a crescer. Foi escolhido como presidente do Conselho Branco, pelo que dizem, mas isso não deu muito certo. Fico imaginando agora se naquela época Saruman já não estava se voltando para o mal, mas de qualquer forma não costumava trazer problemas para seus vizinhos. Eu costumava conversar com ele. Houve um tempo que ele estava sempre perambulando pelas minhas florestas. Houve um tempo que eu estava sempre perambulando, era educado naquela época, sempre pedindo minha permissão, pelo menos quando me encontrava, e sempre ansioso por escutar. Eu lhe disse coisas que ele nunca descobriria por conta própria, mas nunca me retribuiu da mesma forma. Não consigo recordar de ele me ter contado qualquer coisa. Eu fico cada vez mais assim, o rosto, pelo que me lembro, não o vejo há muitos dias. Ficou parecido com janelas numa muralha de pedra, janelas vedadas por dentro. Porque esses Isargardenses são mais semelhantes a homens maus. Os seres malignos que vieram na grande escuridão têm como marca a característica de não suportarem o sol. Mas os orcs de Saruman suportam, mesmo os que o odeiem. Fico imaginando o que ele terá feito. Seriam eles homens que ele arruinou, ou teria misturado as raças dos orcs e dos homens? Isso seria uma maldade negra. Então aqui é uma discussão, nós vamos verificar, né, que o Sauron, ele era o branco, e o Gandalf, ele era o cinzento. Daí o Gandalf, quando ele caiu no poço, lá nas minas, no livro 1, ele volta, e quando ele volta ele se tornou branco, enquanto o Sauron foi cada vez piorando mais. A gente vai ver parte nesse livro, se não me engano parte no 3 também. E você vê a queda dessa pessoa que começou bem, e ela foi tentando ficar poderosa, tentando buscar coisas a mais, tentou se aliar ao Sauron, e também deu errado.
E essa ideia dos grupos e como eles se relacionam tem mais detalhes também no Silmarillion. Só que eu estou tentando fazer uma coisa mais geral, citando aqui as partes do livro, porque senão eu teria que, digamos assim, decorar todos os nomes, fazer como se fosse estudando as famílias reais, por exemplo, que existem na realidade, né? Você vai lá na Europa, você estuda todas as famílias, o que cada rei fez, os seus aliados, e não é a minha proposta. Mas basicamente é isso, e tem mais alguns trechos que vai ilustrar como o Gandalf foi melhorando, né? Foi descobrindo, ele já estava tranquilo, mas ele foi focando melhorando ele mesmo, digamos assim, né? Se tornando mais puro, mas não sei se seria adequado utilizar esta palavra, porque tem a ideia das cores também, porque tem o Mago da Floresta, que ele é verde ou marrom, mas eu não sei se é uma coisa meio de RPG, porque a floresta é verde, então ele é verde, ou se tem alguma outra relação. Tem simbologia das cores, tem simbologia dos números também. Não vou conseguir trazer muito dessa informação, mas fica ilustrado aqui que existe, é mais um caminho, a gente poderia resgatar, ou se você já conhece e quiser comentar aí, não, Pedro, tem essas informações aqui e a gente pode trazer num próximo vídeo. E aqui a página 94, que tem muitas informações importantes, vamos lá. E aí o Gandalf explicando aqui, né? E de acordo com a sua sabedoria, isso seria um golpe forte contra o seu poder. Na verdade, está sentindo um grande medo, sem saber que pessoa poderosa poderia de repente aparecer controlando o anel e ameaçando-o com a guerra, tentando destruí-lo e tomar seu lugar. Que poderiam desejar destruí-lo e não colocar ninguém em seu lugar é um pensamento que não lhe ocorre. Justamente aqui, que é o que os homens adultos, né, que o Boromir, no livro 1, ele tentou falar, não, vamos usar o poder do anel para ganhar a guerra. E a criança, digamos assim, né, o Frodo, ele não está com esse mindset de adulto, e falou, não, dá pra gente fazer outra coisa aqui. E justamente nessa página, antes de eu continuar a leitura, eu acabei pulando aqui, e tem o Gandalf ainda falando, né? No parágrafo anterior. Pois estava falando comigo, mesmo em voz alta. É um hábito dos velhos. Escolhem falar às pessoas mais sábias. As longas explicações que os jovens necessitam são cansativas. Rio, mas o som do seu riso agora parecia quente e agradável, como um raio de sol. E continuando a explicação aqui da postura, a estratégia de guerra e política que o Saruman fez em ficar lá no castelo dele, na torre. Que possamos tentar destruir o próprio anel é algo que não entrou nem em seus sonhos mais escuros. Nisso, sem dúvida, vocês verão nossa boa sorte e nossa esperança. Por ter imaginado a guerra, deflagrou a guerra acreditando que não tinha mais tempo a perder. Pois aquele que dá o primeiro golpe, se o golpe tiver força suficiente, pode não precisar dar mais golpes. Assim, as forças que vem preparando há muito tempo, ele as colocou em ação antes do que pretendia. Sábio tolo, pois se tivesse usado todo o seu poder para guardar Mordor, de modo que ninguém conseguisse entrar e colocado toda a sua astúcia na procura do anel, então realmente não haveria mais esperança. Nem o anel nem o portador poderiam tê-lo iludido por muito tempo. Mas agora olha mais para o longe do que para as vizinhanças de seu lar, e principalmente olha na direção de Minas Tirith. Logo sua força cairá sobre aquela cidade como uma tempestade. Porque a gente viu que eles acham, né, que o anel está lá, e aí o Frodo, né, ele deu a volta, a gente vê isso na história toda, e aqui, como ele não percebeu, me veio uma impressão assim, daquele Deus Ex Machina, né, dessa solução que você vê em histórias de super-herói. Quando o bandido, né, o inimigo, o Coringa ou alguma outra pessoa, se ele faz uma estratégia, ou o Thanos, ele faz uma estratégia, se ele manter, ele ganha. Só que ele dá alguma brecha, tanto lá no Thanos, normalmente na revistinha, eles falam alguma coisa pro Thanos, você é muito forte, duvido você ganhar de mim, em vez de dar 5 pedras usando uma só. Aí é a brecha que eles têm para ganhar, porque senão eles não iam conseguir ganhar. A mesma coisa nos super-heróis, né? Se o inimigo lá fizesse uma estratégia e se mantesse, parece que ele sempre deixa uma brecha. Então não sei se é de propósito, é alguma coisa que a gente pode discutir, uma coisa simbólica, ou é a esperança que Deus abriu para todos, da escolha, não sei, alguns caminhos assim que a gente pode verificar com mais ou menos religião. Não sei o que você pensa sobre isso, é interessante, já que eu fiz a leitura aqui, você expor a sua opinião nos comentários para eu utilizar num próximo vídeo, seria muito bacana. E agora aqui na página 100, o Gandalf, né, ele está conversando e contou, o que eu fiz, eu estava lá no fundo
do poço, teve a criatura, eu ganhei, aí eu fiquei meio perdido, aí eu voltei. Então é uma coisa muito simbólica, tem alguns nomes aqui de alguns locais, só que ele ficou então mais leve, digamos assim, mais limpo, ele ficou com outro mindset, com outra percepção da realidade. Então apenas citando aqui, temos essa parte da lenda aqui do Gandalf, e em outro momento a gente resgata, porque eu acredito que a gente precisaria dos termos ou de mais informações que está no Silmarillion, ou naquele outro livro, Contos Inacabados também, mas parece que o Silmarillion ele é fechado na história, para a gente analisar com mais detalhes aqui, mas fica apenas a citação. Então aqui, quando o Gandalf ele volta, ele chega lá no reino, começa a falar com o rei, fala, olha, então temos que atacar, o Sauron vai vir, tem o Saruman também, o que a gente vai fazer? E eu achei aqui algumas partes simbólicas que eu acredito com facilidade, não sei se você vai concordar comigo, fica aqui também o convite para você participar. Então nós temos que o personagem ele é uma cobra, então normalmente esse animal traz coisas ruins, normalmente acredito, né? Acho que em religiões e outras lendas temos essa passagem aqui, então teremos que novamente. Então como não é a proposta, eu estou falando só o que tem no livro e mostrando caminhos que a gente poderia construir numa aula, temos esse símbolo aqui da cobra, como eu comentei, então não sei se tem algum momento, alguma lenda que diz que a cobra seja uma coisa boa. E o que eu me lembro agora, talvez aquela cobra comendo o próprio rabo, então, só que eu não sei se isso é infinito, no sentido negativo ou positivo. Se você gostar desse tema, quiser comentar aí nos comentários, já ajuda. Então o Gandalf está lá, está trocando ideia com o rei, e nessas páginas 112 e 115, então o rei ele estava, digamos assim, aleijado, e aí o Gandalf falou, não, vai lá, vai dar tudo certo, tirou essa influência do que depois a gente descobre que a pessoa, que é o Língua de Cobra, que ele tem o nome do personagem, que eu não anotei aqui, que ele é, digamos, funcionário do Saruman, que estava contaminando com palavras, novamente a importância da palavra. E eu acho também o fato do Gandalf e do rei se sentarem nos degraus, então tem importâncias diferentes, a conversa que eles têm lá na hora, então o degrau é um símbolo, ele se levantar é um símbolo, o nome dele, né, que é uma cobra, tudo isso, então são 3 símbolos aqui nessas 10 páginas aqui desta cena, que é importante a gente trabalhar com calma numa outra oportunidade. Muito bem, continuando que acabou a bateria, então agora aqui um outro segmento, então com as páginas 124, 138, 294, 257 e com citações também no livro 3, a gente pode resgatar. O que acontece aqui? Eu não sei se tem alguma pesquisa de textos, cartas, da biografia, que o Tolkien tem essa relação, porque nessas citações, dessas páginas, ele fala do Oriente. Então, o Oriente deste continente que eles estão lá morando. Então, dá a impressão, quando eu olhei, falei, nossa, será que é uma citação falando do Oriente, a árabes, indianos, a China, e essa diferença, essa discussão teórica que tem da cultura, né? Então nós temos o Ocidente, que é gregos, romanos, com filosofia dos gregos. Então essa crítica normal ou comum que tem, com vantagens e desvantagens de cada lado, partindo para itens políticos, da formação da globalização, da sociedade, da humanidade. Então tem vários materiais aqui no canal, livros nessa direção. Então tem o Mário Ferreira dos Santos, tem o Theodore Dalrymple, tem o T.S. Eliot, vou colocar o que couber aqui nos cards e sugestões. Tem o livro Submissão, que é uma literatura, né, não é livro de teoria, que é um romance, também temos aqui no canal. Enfim, mais outros materiais, vou colocar aqui talvez no card também. Vou colocar aqui na descrição talvez mais alguns vídeos, só para ilustrar que tem essa discussão. E reforçar que me parece, eu acredito que seja nessa direção que de analogia para o símbolo ou de informação que ele está tratando. Por que eu gostaria de reforçar isso? Porque na página 257, e tem uma outra citação no livro 3 também, que ele dá a entender que quando ele falou daqueles povos, não pela parte de postura, que eles são maus, que eles se aliaram ao Sauron, ou que eles diminuíram essa parte de cultura também, né, eles são bárbaros, porque eles não têm uma cultura diferente, mas ele deu a entender também que seriam afrodescendentes, né, eu não vou usar outra palavra, mas não sentido negativo, apenas apareceu a palavra. Eu falei, será que aqui ele foi por esse caminho? Eu não lembro de ninguém comentar que o Tolkien poderia, mesmo na época, né, porque nós sabemos que quanto mais para o passado, maior o preconceito, há uma chance de algo nessa direção, mas eu nunca vi falar diferente. Aí eu cito o exemplo, né, para
comparar aqui, do Lovecraft, que é o autor lá de contos de terror. Ele sim é um item comum, que até no texto de apoio da edição que eu comentei, tem um vídeo aqui, também posso colocar no card, na descrição, que para o padrão da época ele tinha um preconceito contra os afrodescendentes maior do que a média normal nessa discussão onde você vai para o passado, o preconceito é maior, e quanto mais para hoje, o preconceito diminuiu, ou está cada vez diminuindo mais, e tem todos esses caminhos. Não, vamos divulgar, batalhar em conjunto para que o preconceito diminua o mais rápido possível. Então, fechando essa questão, há essa citação, eu acho um caminho bem interessante, como eu comentei aqui, alguns caminhos que a gente possa para partir, mas eu acredito que além de ler os livros, escolher os filósofos, ou alguns textos e livros, como eu comentei que tem aqui no canal, seria interessante eu encontrar alguma pesquisa sobre a biografia dele, para termos mais dados, para concluir se realmente teria esse aspecto que o Lovecraft teve de ser um item maior do que a média da própria década que ele estava morando, né, que era a década que ele estava morando, que a década que ele foi escrito os livros. Então, fechado esse tema, vamos para a próxima página. Então, na 149, nós temos mais uma passagem que o Gimli, ele está contando da parte dos anões, como o grupo dos anões constrói toda a parte, as minas, seus prédios dentro. Então a gente falou sobre a riqueza e como isso corrompeu a alma no livro 1. Aqui ele está dizendo que essa riqueza, antes de ter a corrupção da alma, criou ambientes muito bonitos. Então os castelos internos dos anões são mais bonitos que quase todos os outros grupos. Os elfos têm uma beleza, uma simbiose, digamos assim, com a natureza. Então eles têm um outro tipo de beleza, mas essa beleza física, mais palpável. Me parece um pouco a discussão que o Roger Scruton traz no comentário e alguns outros livros. Então é um outro caminho aqui na 149. E na 160, quando a gente vê que os Ents invadem Isengard e eles ganham, a gente percebe que a batalha foi muito fácil. Então por isso que da discussão anterior sobre o poder da natureza, que aparece bastante no livro, e qual é o papel dessa natureza, dessa floresta, que ela é muito poderosa, ela tem seres que vivem lá, ninguém invade a floresta, os outros grupos não invadem, a floresta deixa ela lá preservada. Então acho que a gente poderia resgatar isso em algum outro momento. Agora aqui na 198 eu não lembro se tem uma citação que me lembrou essa ideia aqui do fogo de Prometeu, que é lá dos gregos, né? Pegou o fogo e levou o conhecimento para os homens. Aqui é a mesma ideia. Então os magos eles têm uma bola, que é o que o Saruman utiliza para comunicação, e tem várias desvantagens. É um poder muito grande, que exige um esforço grande também de controle, que ele pode dominar você também. Então tem várias desvantagens, mas traz muito poder, muita informação. Então acho que se alinha tanto a essa lembrança aqui do Prometeu, tanto a nossa discussão como linguagem, que a gente já realizou, e essa parte da condição humana, porque os hobbits, eles falam, poxa, por que eu não posso utilizar essa informação? Não é que nem o anel do Sauron, é um outro poder. Esse aqui pode ser um diferencial aqui para nossa batalha. Vamos utilizar? Gandalf, você sabe, você já usou, você falou que treinou, conseguiu controlar. O Aragorn, que seria o homem adulto, que ele tem lá vários diferenciais também, porque ele é o rei, então ele tem outros conhecimentos. O fato de ser rei é responsabilidade, essa ideia da tradição, ele ser um excelente guerreiro. Então tem vários, ele ilustra, ele simboliza, ele simboliza e ele mobiliza, levando todas as pessoas esses vários valores, e ele conseguiu utilizar também. E quando o homem, né, a criança, o hobbit, vai utilizar, ele não tem todo esse arcabouço, todos esses caminhos. Aí vai dar um problema aqui, como quem lê o livro sabe as cenas aqui, que não sei qual dos dois hobbits quase se perdeu lá dentro da bola, lá do cristal, ao tentar utilizar o seu poder. Aqui na 224 ele resgata essa ideia, acho que até nem do livro 1, antes do Hobbit, quando o Bilbo, lá no livro Hobbit, ele optou em deixar o Gollum vivo. Isso foi justamente essa ideia que eu comentei no começo aqui do nosso vídeo, sobre o destino, sobre talvez essas oportunidades que Deus está oferecendo, e os grupos estão falando, nossa, aqui foi uma oportunidade, vamos aproveitar. Então o Bilbo
decidiu salvar o Gollum lá, nós sabemos que temos essa informação dos filmes e da leitura aqui, e aqui está a citação da 224, merece. Suponho que sim, muitos que vivem merecem morrer, e alguns que merecem viver, morrem. Você pode dar-lhes a vida, então seja tão ávido para condenar a morte. Então não seja tão ávido para condenar a morte em nome da justiça, temendo por sua própria segurança. Nem mesmo os sábios conseguem ver os dois lados. Então aqui acho que um dos conselhos mais poderosos, muito importantes. Então aqui eu acho que ficou bem claro como é poderosa essa citação, como ela é importante aqui. Nem mesmo os sábios, e perceba que o sábio aqui, quem está conversando é o Gandalf, então é um cara muito top, tem muitos conhecimentos, é até de uma raça diferenciada, superior, se não me engano é ele, o Saruman. Tem um outro cara lá, que é acho que o cara que vira urso, e tem um outro lá que é tão poderoso quanto, e mesmo eles falam, opa, vai com muita calma aqui nessas suas decisão de condenar. Então aqui reforçando essa minha análise na 251, então o Frodo falou, Sméagol. Então o Sméagol é a personalidade que não está corrompida pelo anel, e o Gollum seria a parte corrompida, então tem duas personalidades, então nós podemos resgatar várias coisas aqui, dualidade, coisas da psicologia também. Eu também não preparei, eu sei que existe. Se eu chamasse um psicólogo aqui e a gente resgatasse algumas coisas dos gregos, a gente conseguiria encontrar aqui. Sempre tem uma lenda dos gregos ou alguma coisa dos psicólogos que também utilizam os gregos para analisar aqui o Gollum. Mas continuando. Vou confiar em você mais uma vez. Na verdade, parece que devo fazer isso, que é o meu destino receber sua ajuda, quando menos esperava. Então, como eu falei aqui, esse destino, o quanto isso, se a gente quer no controle, se a gente não está no controle, então é melhor a gente nem tentar. Tem essa discussão mais comum. Então, se tem um destino, para que eu vou tentar? Agora, se eu faço meu destino, é importante toda essa discussão, toda essa melhora de mindset, experiência de vida, de inteligência emocional, porque nós construímos nosso próprio destino. E ele continua aqui, não quero dizer o perigo que todos nós corremos, estou dizendo que o perigo que você corre sozinho. Você fez uma promessa em nome daquilo que chama o precioso. Lembre-se disso, isso une a ele, mas você vai procurar um jeito de deformar suas palavras para que você mesmo traia a promessa e encontre a desgraça. Então aqui, novamente, a palavra que você falou, essa ideia da definição que a gente viu, promessa, essa ideia que junto com a parte da alimentação, e aqui uma coisa muito de humano, você vai procurar um jeito de deformar suas palavras, então você buscar um jeitinho, uma desculpa para você não seguir o que você mesmo se comprometeu, muito comum, uma situação muito humana, e também essa parte da psicologia que eu acabei de ilustrar aqui. Então na página 251. Próxima passagem, na 287, novamente o Gollum está sempre seguindo, rondando, então pela história de vida dele, a gente tem que construir com calma, daí daria todo um vídeo, mas pela história de vida dele, então ele seria o mal, ou ele seria a parte humana que está sempre rondando a gente para corromper, porque ele foi corrompido antes mesmo ele já estava lá na cara do gol, e aí ele encontrou o anel, aí o anel terminou de corromper ele, ou ampliou o que ele já sentia dentro dele, e aí ele está rondando os dois personagens principais, que é o Frodo e o Sam, que estão em direção à montanha lá de fogo para destruir o anel. Então eu acho que sempre essa repetição, o destino talvez, o destino também já que os hobbits são os humanos, está ligado a essa situação do Gollum ser esse sentimento que todo ser humano tem dentro de si e tem que sempre ficar combatendo, se policiando, ficar atento, não pode, toda vez que olhar para trás, isso é ruim, mas eu também porque toda vez que eu olhar para trás, eu não vejo o meu objetivo. E para trás, eu estou vendo uma coisa ruim se aproximando. Só que se eu olhar só para frente, eu não vou ficar protegido. Então acho que a gente poderia ampliar discussões nessa direção aqui. E quando eu cheguei nas 287, me veio esse insight, aí eu escrevi aqui do lado e estou comentando com vocês. Então aqui na 330 e na 331, o Frodo e o Sam, eles já estão mais calmos ali na situação, eles começam a falar sobre lenda, sobre os valores. Eu acho que essas duas passagens acho que complementa como a gente não tem controle da nossa vida, conversa com o que foi comentado do destino, você superar os desafios que aparecem, visualizar o que é uma oportunidade, talvez aquela piada do barco possa se encaixar aqui. Que piada do barco? A pessoa está lá na casa, vem enchente, aparece um barco, aí o cara fala, não, Deus vai me salvar. Aí enche mais a água, aparece um outro barco.
E aí ele fala, não, Deus vai me salvar. Aí aparece um terceiro barco, ele não entra no barco e acaba indo pro céu. Aí ele chega lá, pô Deus, você não me ajudou? Poxa amigo, eu te mandei 3 barcos, quer dizer o quê? 3 oportunidades, e ele não conseguiu visualizar nenhuma delas como sendo Deus aparecendo ali para ele, digamos assim. A importância da história, tanto que a ideia da história, todo mundo gosta de ouvir histórias, é um gatilho mental do marketing, você conta a história do produto, da pessoa, e aí você se conecta, e aí você vai conseguir vender mais fácil, você não está mentindo, a história é verdadeira, os benefícios do produto é verdadeiro, então ok, mas é uma técnica de marketing, porque nós passamos valores, tem as lendas, as fábulas, a gente passa para as crianças também, então esse poder da história é muito importante. Nós vemos aqui quantos valores, quantas reflexões nós temos lendo o livro. Então essa foi a seleção das passagens que eu escolhi aqui para apresentar no vídeo. Como eu falei, eu foquei na obra, os trechos em si, eu não fiz uma amarração como se fosse uma aula, né, uma palestra. Espero que você tenha gostado, tem materiais para sua reflexão. Mais à frente, quem sabe nessa playlist eu traga essa maneira de vídeo, né, como se fosse uma aula também. Então é isso, muito obrigado, seja de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Lembrando que tem os links de compra na descrição, quando você compra usando o link, né, você vai no site, você pode escolher vários produtos, não só os que estão aqui no link. A partir do link você ajuda o canal, tem botão de membros, faça bastante comentários. Então é isso, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.